do desmentido de uma certa covardia Isso mesmo. frente, é isso, né? Frente às humilhações e constrangimentos impostos pela sociedade, pelo um certo tipo de sociedade que se lixa para o outro. É isso, Márcia? Posso dizer? Márcia? Ela não está aí. Vamos dar as mãos nesse momento. Vamos fazer que a Márcia vem. Márcia. Eu sumi? Eu fiz uma pergunta, mas aí tudo bem também. Ela está falando? Mas na conexão mental. Tem delay. Pode falar, Marcelo. Pode falar? Pode começar? Não, peraí. Eu só queria. É isso, então, o seu trabalho é sobre isso, mais ou menos? É, sobre isso. Sim, tá bom. Então, vamos lá. Passando para Bianca Vim Antunes. Foi o último trabalho que eu recebi. Já estava em cima do laço, né? Já estava tudo pronto e tal. Ia estar você e a Márcia. Aí eu recebi o trabalho da Bianca e achei um trabalho super interessante, inquietante, provocativo. Eu estava falando com ela sobre aquilo que eu achei. Assim, o seu trabalho, eu acho melhor você dizer. Mas é uma questão que, desse fato, é de respeito a um desmentido. Vou adiantar nada. A um desmentido de uma determinada classe política, pode falar? Sim, pode ser. Pode falar? Uma classe política junto ao povo, que nela deposita a sua crença, Sim. certo? Assim como uma relação entre uma criança e um adulto, beleza? Então, e há, então, dessa certa classe política, a partir, junto a esse que acreditam neles, tal como um desmentido, que vem produzir um descrédito nessa classe, e que isso a gente pode aproximar do FET da ideia de trauma. De trauma, do campo do social. Isso, a ideia é essa. A ideia é essa. Viu? O negócio é. Vamos lá. Alexandre, só uma coisa. 30 minutos. Eu vou marcar aqui, então, 30 minutos, sem passar um segundo, já era, entendeu? Sim. O negócio aqui vou botar até no todo. Márcia, vai, Márcia. Achar os orixás do... Não rolou o orixá? Mas ela deve estar nervosa, gente. Ela está falando. Mas está saindo. Faz o sinal. Ela tá. Ela tem que habilitar lá. Está ouvindo, Márcia? Márcia, você está no mudo. Você está no mudo, você tem que habilitar o ícone. Tá, Aí. já vi que eu tinha tirado o mudo, mas ele não saiu. Tudo bem. Isso aí cabe uma interpretação. Não cabe interpretação, mas a gente segue, né? Vamos nessa, estava no... Eu Bom, tirei esse trabalho, mas ele ficou em mim. Esse trabalho foi meu terceiro trabalho. Eu não fiz muitos mais, só fiz até o quarto. E o Alexandre foi meu orientador, me ajudou bastante na bibliografia, e eu queria agradecer a oportunidade. Ele já me deu uma oportunidade de apresentar durante a aula. Eu apresentei uma parte do trabalho que só falava sobre o trauma, mas agora eu vou incluir nessa apresentação a parte da melancolia. Então, o trabalho é Terra dos Bananas, uma política da melancolização e do trauma alienante. O objetivo do trabalho seria esmiuçar o processo de subjugação e passividade evidenciada numa sociedade onde a população é submetida a históricos e sucessivos traumas, sob a ótica da psicanálise, pesquisando em Freud e Ferenczi, dentre outros autores, se essas condições poderiam estar relacionadas ao processo de melancolização social e do trauma, no desmentido social. A gente observa milhões de habitantes nessa sociedade em situação de miséria, vivendo sem dignidade, e sujeitos dóceis parecem imobilizados. Por que não haveria um levante dessa minoria insatisfeita, requisitando melhorias nas condições de vida? Eles permanecem fiéis, cumpridores de seus deveres, em posição similar à escravidão. Seria a terra dos bananas? Essa expressão é uma expressão coloquial para designar pessoa sem energia,
mole, palerma, sem iniciativa, sem coragem, covarde, que nunca reagem a provocações. Eu busquei um pouquinho Adorno, que ele falava que tentava entender por que os indivíduos agem contra seus interesses racionais. Por que eles não combateriam as próprias mazelas e as dificuldades da vida? Pareciam ter uma personalidade modelada, e era modelada quanto mais cedo elas fossem submetidas a fatores socioeconômicos adversos, levando a efeitos diretos no tipo de personalidade que ia se compor essa sociedade. O indivíduo não seria formado por uma ação externa, mas ele seria formado de forma imanente. Os indivíduos sentiriam uma necessidade de corresponder à forma preexistente de grupos aos quais pertencem, ajustando-se por condicionamento ou imitação, repetindo o próprio meio social sem questionar. Adorno acentuou também a dificuldade de modificar as condições sociais e defende o fortalecimento do sujeito para resistir à violência direcionada contra ele ou nele suscitada. Por isso a importância da formação do indivíduo, e ele começou a discutir a educação no final da década de 50. A psicanálise teria a tarefa de refletir a ativação desse psiquismo inesgotável, pensando no que silencia e esvazia o psiquismo de um povo, que faria um tipo de alienação de si. E eu segui assim o raciocínio em 2 caminhos, a melancolia em Freud e o trauma em Ferenczi. O indivíduo nessa sociedade já nasce e cresce em condições traumatizantes, de faltas e perdas contínuas. A fragilidade da constituição do eu, indivíduos são formados para adaptação social ao seu contexto. Seríamos um povo acossado por perdas e lutas paralisantes, um povo melancólico? A melancolia se caracteriza por um desânimo profundamente doloroso. Há suspensão do interesse pelo mundo externo, perda da capacidade de amar, inibição de toda atividade e um rebaixamento do sentimento de autoestima, que se expressaria em autorrecriminações e autoinsultos, chegando até a expectativa delirante de punição. Será que esse povo seria indigno de qualquer melhoria? Porque o doente melancólico descreve seu ego como incapaz e moralmente desprezível. Ele se recrimina, se insulta, espera ser rejeitado e castigado. O quadro de delírio de inferioridade é predominantemente moral. A melancolia fala do sofrimento de perda de um objeto real ou imaginário. As 3 premissas da melancolia em Freud, 1917, seria a perda do objeto, embora não se saiba muito bem o que se perdeu, ambivalência por conflito entre amor e ódio, e crítica permanente sobre si, numa espécie de opressão. Talvez seja esse caminho da reflexão. O indivíduo, já ao nascer, é cercado de infortúnios e dificuldades, desolado por recorrentes faltas e ausência de possibilidades de sair do contexto adverso. Recrimina-se sem saída. Freud propõe o viés melancólico da constituição do ego humano, quando parte deste se contrapõe à outra parte, em visão cindida, tomando a outra como objeto, em distanciamento e autonomia, destacando-se como consciência moral. Denota criticamente insatisfação com o próprio eu, que se encontra empobrecido, esperando ser rejeitado e castigado. O sujeito se mantém em condições mais degradantes, sem o menor desejo de requisitar melhorias para si, porque ele merece estar nesse lugar. A perda do objeto transformou-se em perda do próprio eu, com a libido revertida ao eu, identificado com o objeto supostamente perdido. As autorrecriminações impossibilitam o conhecimento da situação real. Subjetividade melancólica é uma ideia do Contar do Caligares, citado por Dunker num vídeo chamado Sociedade Melancólica. O sujeito percebe a experiência vital como se houvesse perdido algo, mas não sabe bem o que foi. O laço orgânico com a família, a comunidade, a cultura, um fragmento da própria alma, algo do passado ou até a perda do futuro. O sujeito se deparando com perdas recorrentes, ele está desprovido, despossuído, perdeu possibilidades sociais,
ausências materiais e culturais. O sujeito não tem mais lugar ou nunca teve. Não há um novo objeto para deslocar sua libido, que está retida pela identificação com o objeto perdido. Faz o sujeito carregar o morto dentro de si. A sombra do objeto caiu sobre si. Perdas concretas e simbólicas são retidas dentro do sujeito que se depara diuturnamente com seus fracassos. A lamentação, que caracteriza a melancolia, deve ser entendida como uma acusação contra alguém, um outro que o doente não é capaz de identificar. Então ele vive de lamentos, embora não consiga ter atitudes de mudança de estado. O alto tormento, indubitavelmente deleitável da melancolia. A satisfação sádica em insultar e humilhar o ego provém da consciência moral, que na melancolia se manifesta com muito mais crueldade. O sujeito não tem nada, está em luto de tudo, perdeu ou quando deu por si já não tinha nada e sente-se responsável pelas próprias perdas. Há interesse para que o próprio sujeito assuma esse legado de infortúnio. Condição muito bem aproveitada pelo poder vigente para nada fazer. Esse aprisionamento no conflito faz com que o sujeito paralise, não consiga agir para transformar seu estado, suas relações e seu mundo, permanecendo imobilizado nesse mecanismo. Safatli diz que o poder é capaz de melancolizar e submeter, num mecanismo muito mais violento que qualquer outra forma de coerção e dominação pela força, levando o eu a se autoacusar em sua vulnerabilidade e mobilizando sua ação. A política surgiria com a incitação da melancolia, uma política que explora o desamparo das pessoas, instigando-as a ficarem imobilizadas à espera de um salvador idealizado, e ao mesmo tempo odiar-se, porque o mundo não se transformou a seu favor, chegando a extremos de punir-se por não conseguir emprego, considerando-se culpado da própria desgraça. É disso que se aproveita uma certa política com relação aos estados de descontentamento social, a política da melancolização, no discurso de não há mais nada para ser feito, porque não há como mudar. O confronto real contra as injustiças sociais é substituído pela interiorização dessa melancolia, dirigindo toda a hostilidade do mundo externo para si, deixando o ego subjugado pelo objeto. A sujeição é movida pela ignorância em relação ao conhecimento dos meandros do poder, ainda alega Safatli, citando Kafka. Só um minutinho. Há esforço evidente do poder para que os livros fiquem fechados e, na ausência do esclarecimento, perpetue-se a submissão. Historicizar os processos sociais com conscientização das próprias mazelas capacitaria o sujeito a sair da inação. E além do princípio do prazer, Freud expõe o trauma como central na constituição do psiquismo. Situações de perigo levariam o sujeito a experimentar angústias mobilizadoras para preservar a integridade narcísica, uma condição para serem acionados meios de defesa. Ferenczi diferencia a angústia de experiência do abandono constitutivo da subjetividade humana dos estados de morbidez consequentes ao choque que levariam à paralisia do pensamento provocado pelo abandono traumático. Na situação traumática, o agressor é alguém que supostamente o sujeito não esperaria o ato. Alguém amado, do qual o sujeito não pode se desligar, por risco de abandono, desamparo, por incapacidade de ficar só. Em geral, o agressor leva um comportamento dissimulado, uma mentira imposta a ambos por culpa, vergonha ou medo de punição. Para Green, ao se deparar com uma catástrofe emocional, o psiquismo da criança tende a atribuir a culpa a si mesma, antes de tudo. Devido à enorme proporção da agressão, ela não consegue localizar o sentido no ato cometido e amplia, concebendo a violência sofrida como efeito de sua própria natureza, passando a odiar a si mesma. Como defesa, a identificação com o objeto agressor, consequente à clivagem narcísica, em que parte sensível é destruída
enquanto a outra, onisciente, para sobreviver, torna-se insensível, anestesiada. Experiências emocionais intensas de privação tornam difusas as fronteiras do eu, não eu, fazendo com que o sujeito prefira acreditar ser o culpado pela violência e privação sofrida, do que estar submetido a ela. Esse processo prioriza ter a maldade dentro, potente, para não se sentir fraco e desamparado, pagando o preço de identificar-se com a maldade, alojar no mundo interno, para não ter que se deparar com objetos insuficientes e, portanto, maus, mas escamoteando-se a si mesmo, acabam por torná-los bons para reduzir o próprio sofrimento de não ser amado. Desesperançadas, submetem-se de forma automática aos desejos de quem lhes fez mal, esquecendo-se de si mesmas. Adivinham o menor dos desejos de seu agressor, identificando-se totalmente com esses. Nesse transe, a agressão não é mais enxergada como realidade externa, e o ambiente de ternura se restabelece, se torna suportável. O agressor, por identificação, foi introjetado, desapareceu do mundo externo, preservando somente a parte positiva desse objeto, gerando uma grave confusão mental. A identificação com o agressor pode ocorrer em toda situação na qual somos submetidos a palavras de ordem eficazes o bastante para provocar o efeito de submissão, imitando o gesto criativo. Isso é Kupperman, 2020. O conceito de situações traumáticas em Freud fala da angústia automática proveniente do trauma, que resultaria em risco de desorganização e aniquilamento do eu. A possibilidade de diferentes defesas serem adotadas em situações em que o aparelho psíquico ainda não se encontra formado em suas instâncias eu, id e supereu, nas chamadas defesas precoces, diante de situações de perigo por situação traumática. Estas deixam marcas e ameaçam repetir-se, mesmo sem ser exatamente a mesma, mas o desamparo estando presente e a impotência diante de perigos reais, internos e externos também. Laplanche fala do psiquismo ser formado em grande assimetria entre a capacidade de assimilação e simbolização e a carga de afetos e representações imposta pelos adultos. O recém-nascido perceberia os estímulos como mensagens enigmáticas, como corpos estranhos, sendo intraduzíveis, seriam recalcados e lançados ao inconsciente. Ferenczi traz o mimetismo como funcionamento psíquico muito primitivo, anterior às capacidades de motilidade intelectiva ou mesmo alucinatória, quando, para por fim à situação do desprazer, o sujeito resigna-se e se adapta ao próprio ser, ao meio. Para sobreviver nele, com ele se mistura, se confunde, por excesso de pressão ambiental. E isso implica em morte parcial das possibilidades psíquicas de reação, principalmente por trauma precoce. Carvalho Ribeiro provoca, falando do mimetismo ferenciano ser incompatível com uma autodefesa, levando à formação de uma subjetividade nascente já recebedora, passiva das formas de ser e agir de pessoas do ambiente inicial da criança. Não chegaria nem a ser uma defesa, porque já receberia o meio ambiente passivamente. Esse processo explicaria a passividade perante as aberrações sofridas pela sociedade continuamente e precocemente afetadas em suas experiências traumatizantes. E dificultam as chances de uma construção de uma subjetividade menos comprometida. Ferenczi percebe traumas bem precoces, mas que podem ocorrer em qualquer idade, por nossa situação de incompletude e relativo despreparo ou dependência, levar a um tipo de reação sem atividade, um processo de apassivação de inércia. Não se poderia considerar efetivamente uma defesa, entregaria o psiquismo traumatizado à condição de certo abandono de ser e estar indefeso. Considerar um tipo de cisão a clivagem narcísica, como defesa em que para uma parte mutilada sobreviver, outra precisa morrer. Seria uma cisão forçada,
uma destruição, causando uma passivação e retorno ao inerte. Ferenczi apresenta a autotomia como um processo de isolar uma parte, protegendo, para preservar a outra parte e as demais sobreviverem. A etologia identifica o fenômeno de freezing, quando, diante de fenômenos de desamparo, ao serem ultrapassadas todas as possibilidades e capacidades de controle de situações adversas, observamos a entrega de desgraça. Por não poder mais fugir ou lutar, o animal abandona-se, finge-se de morto. Ferenczi fala de uma passividade psíquica original que o sujeito voltaria pela passivação sofrida. A intenção seria obter algum tipo de sobrevivência, a partir dos estados de semi-morte, estados variados de morte psíquica. Experiências traumáticas precoces produzem verdadeiras rupturas, aniquilam defesas. As angústias não chegam a se formar, elas são evitadas. A situação traumática apareceria como um retorno, onde angústias surgiriam como sinais e precisariam ser enfrentados e, preferencialmente, evitados, com formações de compromisso, exigindo esforço numa verdadeira e complexa atividade, um trabalho grande, psíquico e estafante. Gondar estabelece a diferença entre medo, angústia e terror. Podemos garantir que a população vulnerável de vida precária está exposta a esses afetos continuamente. O sujeito tem medo de novamente ocorrer o que já experimentou. Angustia-se pelo inesperado desconhecido ao qual está sujeito e é surpreendido pelo traumático causador de terror, e neste tem a sua subjetividade aniquilada, entregando-se ao Deus dará. Incapaz de pensar ou agir. No terror, as ligações do aparelho psíquico não se efetuam, fazendo com que o sujeito perca a coesão de si. Funciona como uma anestesia, aumentando a vulnerabilidade, tornando o sujeito indefeso. O eu fragmentado perde a forma e fica à mercê das forças às quais se submete. Torna-se facilmente moldável, um instrumento de manipulação fácil. Ferenczi, em 1934, descreve o choque inesperado como efeito esmagador sobre a atividade psíquica e motora, levando à passividade, ausência de resistência e suspensão da percepção e do pensamento. O sujeito torna-se incapaz de reagir. Sob a paralisia psíquica, o trauma não chega a se inscrever, só restando ao indivíduo vivê-lo repetidamente para tentar elaborar. Gondar chama atenção para a contribuição mais original do Ferenczi, da comoção psíquica não ser diretamente relacionada ao abuso ou à violência física iniciais sofridas, mas pelo sofrimento de não ter a violência reconhecida a posteriori. Um choque causador de trauma poderia levar ao aniquilamento de si, incapacitando o indivíduo a resistir ou esboçar atitudes reflexivas para agir em defesa própria. O excessivo desprazer inesperado age com suspensão da atividade psíquica, somando-se à passividade, levando à inação e incapacidade de resistir. Seguida a experiência traumática, veria a ansiedade que o sujeito é incapaz de suportar. Se as esperanças findam ou o socorro não surge, para libertar-se da angústia, o sujeito prefere autodestruir-se e se livrar do sofrimento. Assim inicia-se a desorientação psíquica, pois o mais fácil de destruir é a própria consciência. Ferenczi, 1934. Com a desorientação, a suspensão imediata da percepção do sofrimento. O sujeito se torna insensível, desvincula-se de si mesmo num processo defensivo onde a sua subjetividade é subtraída. Ao experimentar o terror, há um desmoronamento com perda da estrutura e forma, tornando-se um saco de farinha. Um saco de farinha. O terror impede a inscrição de acontecimentos traumáticos na memória de um país. Produz-se um branco, como se nada houvesse acontecido. Segundo Gil, seria construído um nevoeiro invisível e o sujeito estaria envolto nessa névoa, submerso em camadas de confusões. Não conseguiria distinguir nada com clareza.
Nada poderia ser definido, registrado, e assim irão se desenrolando, os conflitos seriam chegando, sem que, na realidade, eles cheguem efetivamente a eclodirem, passando impunes pelas consciências que não conseguem escrevê-los, pois elas estão envoltas nesses nevoeiros. O sujeito se depara com situações de horror e precisa seguir adiante. Para sobreviver psiquicamente, ele se retira subjetivamente da experiência. O psiquismo é cortado na própria carne. Para não sentir o trauma, o sujeito precisa se perder de si. Isso é Roussillon, 2020. Para continuar a viver, entre aspas. Que vida é essa? Crianças, também entre parentes, abusadas, seja por qual for o tratamento, maus tratos, frieza, indiferença, tornam-se incapazes de se defender física ou psiquicamente. Perdem a possibilidade de protestar, mesmo em pensamento, pois foram caladas diante da força esmagadora da autoridade. Desesperançadas, submetem-se de forma automática aos desejos de quem lhes fez mal, esquecendo-se de si mesmas. Adivinham o menor dos desejos de seu agressor, identificando-se totalmente com esses. Se entendermos o adulto como governo, suporte de toda a confiança, de todas as relações com o mundo e consigo mesmo, a partir do não reconhecimento do sofrimento da vida desvalida, o sujeito não sabe mais em quem confiar, perde a referência e é obrigado a se adaptar à situação adversa, incorporando a culpa de quem o feriu, o governo, a sociedade, assujeitando-se às injustiças, arcando com o sentimento de culpa, sentindo-se responsável pela própria situação. Figueiredo também traz a idade moderna responsável por produtos involuntários e indomáveis que exporiam o sujeito ao traumático como regime de vida. Traumas cumulativos, crônicos e recorrentes do mundo moderno. O traumático, em psicanálise, é tudo aquilo que excede, escapa e destrói uma pretensa ordem, pois todo o poder vem da capacidade de colocar em ordem e controlar. Reis fala de toda experiência, o mundo, implicaria em uma desordem, em uma necessidade de um retrabalho psíquico no sentido de refazer as ligações com os próprios conteúdos internos para reconfigurar e fazer do novo conteúdo um conteúdo próprio. Isso é introjeção. Se o contato com a realidade for da ordem do excessivo e esse trabalho de ligação com os próprios conteúdos ficar impedido, resta repetição traumática de algo que não fez sentido, pois ocorre uma comoção psíquica. Figueiredo observa que Ferenczi, como teórico que explicou o processo psíquico do trauma e da catástrofe, acrescentou a dimensão social. O trauma não derivaria apenas dos abusos, mas sim da falta de reconhecimento da situação pela qual a vítima passa, como se fosse desautorizada a sentir. Vendo o sofrimento social das injustiças e indignidades, o sujeito se encontra em situação de vulnerabilidade traumática contínua e é desautorizado a sentir o próprio sofrimento. Cada vez que vemos um sujeito, seja criança, idoso ou adulto, em situação de sofrimento físico ou psíquico, e viramos para o outro lado, fingindo não ver, estamos desautorizando, desmentindo a experiência de sofrimento e aumentando o trauma psíquico. O governo surge como uma zona cinzenta para confundir a necessidade de julgar os contornos e limites que o sujeito se perde quando o sujeito se vê desacreditado e desmentido em seus valores e referências de mundo, em que o seu psiquismo está estruturado, sendo desautorizado a existir como tal. Agentes do abuso são agentes do cuidado, e com relação a estes, os estados dissociativos do sujeito permitem subsistir percepções antagônicas em relação aos mesmos objetos. Jodi Davis traz uma coisa interessante. Ela estuda os processos de clivagem e dissociação como protetores da vida, sim, mas com preço alto a ser pago através de algum tipo de morte psíquica, o amortecimento da percepção, memória, afetividade
diminuição da capacidade de fazer ligações de partes incompatíveis da experiência. Essa resposta defensiva poderia levar a um certo tipo de desafetação generalizada, quando seriam desautorizados alguns sistemas simbólicos, modos de fala e de campo dos afetos, inclusive o ódio, como uma forma de vínculo. O sujeito assim segue a vida sem causar incômodos, sem se manifestar, por estar destruído em seus sistemas de representação, por não possibilitar experiências minimamente integradas. Recursos investidos em um país deveriam privilegiar a coletividade, potencializando existências, mas o povo só recebe migalhas. Safatri fala no seu artigo Estado Suicidário que somos empurrados a nos deparar com nosso próprio horror quando tentam nos empurrar nossa própria carne servida a frio. Ele afirma que o terror é nos depararmos com as nossas próprias ossadas em valas comuns, num desaparecimento de nossas histórias, enquanto circula a notícia de que caixões são enterrados vazios para que se esconda de nós nossa própria morte, numa singela fatalidade. E agora eu concluo. A melancolia utilizada para paralisar, assim como o trauma passivador deixa o sujeito inerte ao descontentamento social, impede a ocorrência de conflitos e a sobrevinda de angústias mobilizadoras que, sim, fariam o sujeito reagir e reverter situações de injustiça. Defesas, resistências e angústias causam ruídos, e estes, sim, podem gerar transformações, redirecionando ações, levando à reatividade, ao enxergar e exigir em demandas medidas que deixem de privilegiar minorias do poder. Um povo saudável é um povo ruidoso, barulhento, cheio de manifestações em defesa de seus direitos, reivindicando melhorias para si. O povo traumatizado, precoce continuamente, vive a sua agonia e esta silencia, deixando quase inaudível, soterrando a vida que pulsa no sujeito. O povo é calado no seu entorpecimento, na paralisia, na futilidade de suas práticas, no silêncio ecoante, como estivessem vozes soterradas tão fundo num sepultamento sobre grossa camada de matéria morta. A melancolia social e as defesas de apassivamento por trauma podem agora ser entendidas como possíveis explicações do processo de silenciamento e mobilidade de uma sociedade. Resta-nos considerar a utilização de estratégias de revitalização e reanimação para dar testemunho e legitimar o trauma. Esse trauma vivenciado pelo povo que já se deparou ao nascer com estado de perda e desalento. Não há desesperança, pois em geral os indivíduos constroem sistemas defensivos de resistência, enquanto uma parte é passivada, tomada pela realidade interna morta, outra permanece viva, se angustia e se defende. O sujeito não elimina o seu passado, mas ao recordar o estado anterior, ele ganha capacidade para lidar com as experiências em forma de retomada, com possibilidade de criação de alternativas de relacionamento consigo e com o mundo. O sujeito, através de um processo aloplástico, consegue, de maneira criativa e persistente, alterar o ambiente, seu modo de viver, e seu corpo e psiquismo seguem transformando-se em resposta num processo autoplástico de refazimento e resgate das partes supostamente perdidas, levando a uma reexpansão psíquica. Mais maleável e permeável, um eu poroso suporta melhor a carga de sofrimento. Seguida a destruição, segue-se a criação de novas possibilidades. A solidariedade genérica também nos aproxima do sofrimento do outro e nos faz sentir fazendo parte em um sistema de mútua dependência e apoio, em grupos diversos que se interconectam, independente de classe social, localização ou outras diversidades. A solidariedade que visualizamos surgir nos momentos mais dramáticos, nas catástrofes que mobilizam ações altruístas, lembra-nos que temos o mesmo destino e a qualquer momento poderemos estar do outro lado, só nos sustentarmos coletivamente. Precisamos compartilhar nossas histórias, nossos horrores, dividir as nossas dores,
E, mais importante ainda, reconhecer e historicizar a dor do outro. Dar visibilidade ao sofrimento é desmutar o silêncio imobilizador e possibilitar a saída do marasmo paralisante. O cada um por si é criador de territórios individualistas e autodestrutivos, uma verdadeira ilusão enganosa. E aqui eu termino meu trabalho. Vocês. Deixa eu tentar voltar a tela. Muito bom o seu trabalho, mas muito bom mesmo. Olha, muito legal. Poxa, muito bacana. Inclusive, você fala da técnica, que é o momento, né? O que é, diante desse silêncio da melancolia, da identificação com o agressor, né? De uma certa morbidez que você cita, desse silenciamento pelo constrangimento, né? O que é possível fazer? Ela fala dos ruídos que ali nesse silêncio se fazem, né? Ou a língua menor, o Alter naquele texto sobre o Kafka, que é a língua menor, né? Esses fragmentos, né? que se originam, que às vezes se originam do silêncio, colocando aí uma língua que não é necessariamente a língua do agressor, mas é uma outra língua que escaparia a esse constrangimento. Não sei se é isso. Eu fiquei pensando assim, mas tem muita coisa boa, hein? Muito bacana. Márcia, olha, a ideia é a seguinte, a gente fale agora, continue a apresentação dos trabalhos, e ao final a gente comenta. Tá? Como estou coordenando a mesa, eu me dei o direito de falar. Acho ótimo. Não vou exagerar. Deixa eu botar no zero aqui de novo. Quem vai ser? Um par ou ímpar? Vai você. Um pouquinho de vinho aqui para a palestrante, por favor. Para mim e para você. Relaxa. Quando você quiser. Peraí. Você não severo. Não, eu vou ser bem breve. Vai ser breve. Aqui, 30 minutos e 33 segundos. Bom, gente, tenham uma boa tarde. Bia. Eu estou aqui para poder, no caso, apresentar um artigo, mas, na verdade, ao invés de ler, eu só vou abrir uma discussão. Né? É uma ideia que eu venho pensando há algum tempo, diante do quê? Diante do avanço da extrema-direita, não só no Brasil, mas como no mundo, a gente viu na Argentina, bem próximo da gente, o Milei, em que a maior parte das pessoas que votaram no Milei são jovens. E a gente vê o Trump agora, outra vez. A gente vê a França com a Marine Le Pen, que quase que ganhou. Assim, talvez ela não tenha ganho as eleições, porque é de praxe. A reeleição, o candidato ser reeleito, mas no próximo agora vai ficar muito difícil. Então, assim, por que a extrema-direita está voltando com tanto peso? Eu fiquei pensando nisso. E eu pensei assim, poxa, acho que a psicanálise tem muito a oferecer. Né? A teoria da psicanálise dá um outro ângulo, né? Um outro pensar sobre o social. E aí eu pensei, Freud já tem lá atrás, né? Várias obras em que Einstein caminhou uma carta sobre o porquê da guerra, e a Freud respondeu. Tem o mal-estar na cultura, tem a psicologia das massas, do qual eu me batalhei, né? Mais precisamente, a massa e a horda primordial, a questão do pai, né? E também, lógico, que tem o Ferenczi, que eu acho que o Ferenczi ele trabalha muito a questão do ambiente e tal, e tem e a Jocondá, e aí eu trago, né, a noção de desmentido que sai do campo do abuso sexual na criança, em qual a criança tem uma linguagem do afeto, né, a linguagem do amor, né, e o adulto tem a linguagem da paixão, em qual o adulto, a gente sabe, né, ele confunde totalmente, e nisso ele confunde a linguagem da criança e abusa a criança. Para Ferenczi, o trauma acontece após o abuso. O quê? Quando a criança é desmentida. A criança procura um outro adulto
para poder falar aquilo que aconteceu, e esse outro adulto, normalmente a mãe, ou quem cuida, ou a avó, tal, diz que nada aconteceu, rejeita, né, aquela experiência da criança. Então, para Ferenc, o trauma acontece após essa negação de um outro adulto. Aí, voltando, a Gioconda, ela traz, no artigo 2012, Ferenc como pensador político. E ela traz muito o Ferenc para dentro do social, para explicar, né, essas questões dos fenômenos, né? E ela diz que, nesse artigo, que para Freud, o trauma está muito ligado na relação consigo. Já para Ferenc, o trauma está muito ligado numa questão relacional, né, que é a questão do trauma social. E o que eu pensei, né, para tentar entender, ou pelo menos colocar em questão para que a gente possa refletir, eu não penso que o ódio nasça do nada, nem o neofascismo surge do nada, como se fosse um vírus. Então, o que está acontecendo se nós já temos mais experiências? Por exemplo, na Alemanha, esse ano, o partido AfD ganhou 1/3 dos votos. E, pegando um histórico, após a Segunda Guerra, nunca que esse partido da extrema-direita ficaria tão forte como 1/3. E a Alemanha quebrou o acordo e está se militarizando, comprando, aumentando o valor do PIB para se armar. Então, nada mais do que há um esquecimento da história da Segunda Guerra do que lá, sabe, a Alemanha, onde tem museus, tem toda uma história que faz questão de relembrar todo o fato que aconteceu. Então, o que está havendo, né? E aí, eu venho pensando sobre essa questão, a massa e a horda primordial, essa questão desse pai, né, que representa muito o líder da extrema-direita, aquele macho fálico, né, que é capaz de tirar o arcaico em nós, tirar de cada um aquele pai perdido. E a Gioconda, ela põe muito essa questão de como há um efeito, né, hipnotizador. Se a gente pensar no poder que o Trump tem, chegar, colocar, sem pudor algum, as questões dele, se a gente pensar o Milei, se a gente pensar o Bolsonaro, se a gente pensar o Fábio Marçal, que é um fenômeno novo que a gente não pode esconder, só para poder rememorar. Boulos, em 2022, ele foi o deputado federal mais eleito do Brasil, por valor pequeno de orçamento. Agora, para a prefeitura, ele teve um orçamento enorme, porque ele ampliou, né, o seu espectro político para ter mais verba, e ele perdeu, se eu olhar nas estatísticas, ele perdeu todas as periferias que ele conquistou em 2022, enquanto Pablo Marçal, ele foi ovacionado ao passar nas periferias. Então, o que está acontecendo que esse pai da horda primordial está captando afetos? Aí, eu pensei um título, só pensar o título, que eu pensei assim: o desmentido da esquerda, a extrema-direita como um agente outside capaz de reconhecimento e de capturar os afetos, o diálogo a partir da psicanálise. Então, o que eu pensei? O problema que se apresenta é que em praticamente todo mundo, partidos da esquerda perdem eleitores, e com isso outras ideologias surgem das cinzas. Quais são? Neonazismo, neofascismo, a extrema-direita, etc. Mesmo assim, a esquerda continua a ignorar a realidade e, ao esconder a sua verdadeira política, gestão do neoliberalismo, leva ao descrédito uma infinidade de pessoas. Este artigo fará uma breve análise da conjuntura política a partir da noção de desmentido e inferência, do qual eu já falei, e da psicologia das massas e análise do eu, 1921, em Freud. A massa e a horda primordial, na sua instrumentalização do ódio.
Por último, descreverá outra hipótese, o ódio como discurso político sob o viés da obra Psicologia das Massas e Análise do Eu, que trará uma análise de como o afeto do ódio tem sido usado pela extrema-direita, visto ser a única, a meu ver, que permite o ecoar do desmentido a partir de sua instrumentalização pelo pai da horda primordial, aquele capaz de despertar no sujeito a sua herança arcaica. Então, uma questão que tem se posto muito dentro da sociologia é um novo livro do Gessé de Souza, né? O novo livro que você também conhece é O Pobre de Direita, A Vingança dos Bastardos, no qual ele tem posto a falta de reconhecimento. O único ponto que talvez eu não concorde muito é o fato de que ele põe como se os intelectuais tivessem que educar esse povo, como se o pobre de direita não soubesse voltar. Eu acho que a gente pode pensar assim, será que o pobre de direita não sabe voltar? E ele precisa que os intelectuais lá do alto possam, como os iluministas, a iluminar? Ou a gente deveria pensar como Ferenc, que traz uma horizontalidade, uma escutativa. Descer lá de cima e vir lá, os pobres ouviram, trabalhar a escuta. O que está acontecendo? Porque o que me parece é que o pobre é bom e inteligente quando esse pobre ele vota na esquerda. Mas, depois, quando ele vota na direita, parece que ele está sendo manipulado ou ele é burro, não é sábio votar. Então, não é assim, porque a gente vê pelas pesquisas não uma linearidade de voto. A gente vê muitas pessoas pobres da periferia que votaram em Brizola, que votaram em Lula, depois votaram em Bolsonaro, depois votaram em Lula. Então, não existe, na verdade, essa linearidade. O pobre de direita sempre votou na direita. Então, isso é uma coisa fluida, é um vai e vem. Então, por que ele só é sábio ou ele é inteligente quando ele vota em Bolsonaro, quando ele vota em Lula? Ou ele é burro quando ele vota em Bolsonaro? Então, o Gessé de Souza ele trabalha mais com uma perspectiva de que cabe os intelectuais e a tal esquerda que está no poder educar esse povo, dizer para esse povo o que esse povo deve fazer. Eu acho o contrário, eu acho que Ferenc ele traz essa questão, romper essa verticalidade e descer, como a gente chama, vem para o chão da fábrica, desça aqui para você ouvir o que está acontecendo, quais são esses afetos que estão sendo instrumentalizados não por nenhuma outra força política, a não ser a própria extrema-direita. Então, é uma questão que eu ponho, né? E eu dividi esse artigo em o conceito de desmentido, no qual eu já disse, que é um conceito que parte do abuso sexual, em que o trauma para Ferenc vem após a criança procurar um outro adulto e esse adulto nega. E ao negar, a meu ver, acontecem vários fatores. Primeiro, no caso, o abuso acontece, o adulto abusa da criança. Segundo, que após a criança contar o acontecido, o adulto nega, e aí acontece o trauma, a referência. E terceiro, após esse desmentido, há uma desconexão consigo mesmo. A criança, essa relação dialética com o outro, a gente se torna, né, a meu ver, a gente precisa dessa validação do outro. Então, quando a criança procura esse outro de confiança, o avó ou a mãe, e diz, eu fui abusada, aconteceu isso comigo, e a pai, não aconteceu, então você está desmentindo. Então, isso provoca uma desconexão consigo mesmo. Quarto, ocorre o quê? Uma identificação com o adulto agressor. Então, nessa desconexão de si mesma, a criança passa a não ter mais a certeza do que sente, se realmente aconteceu, se ela estava mesmo a sentir o que sentiu. Já na identificação com o agressor, a criança se cola ao agressor.
porque se identifica com o próprio objeto que lhe aflige, que lhe desumaniza. A criança, então, passa a vivenciar o outro como a si mesmo. Então, eu acho que normalmente pode acontecer, né, esses quatro fatores. E a noção do desmentido ou descrédito no campo social, o qual já disse, a Jocondá pensa Ferenc como um pensador político, no qual o conceito de desmentido de Ferenc de 1932, que é relacionado ao trauma sexual com seu descrédito, tem sido utilizado no campo social. Jocondá diz o seguinte: longe de reduzir-se a uma história familiar, o desmentido expõe tanto na criança traumatizada pela hipocrisia dos adultos, quanto no sujeito traumatizado pela violência social, uma mesma vivência de aniquilamento. Isso nos permite ver o quanto a salvaguarda da vulnerabilidade primária de todos os sujeitos se constitui numa questão ética, sendo o trauma uma consequência inevitável quando este cuidado não é efetivado. Então, neste artigo, o conceito de desmentido servirá para a compreensão de que o modelo de vida imposto a todos, o neoliberalismo, é uma causal de propagação de todo tipo de violência, seja psíquica, seja material, inclusive o ressurgimento de partidos neonazistas. O neoliberalismo vive e se sobrevive de fazer desaparecer o conflito. E, com isso, ele é essencialmente um produtor quanto mais de desmentido social. Safavi diz o seguinte, cita que é necessário que suma a noção de conflito do horizonte de constituição da estrutura psíquica. O autor, o neoliberalismo precisa intervir em dois aspectos, nível social e nível psíquico. E aí a terceira parte, que é do artigo, né? A extrema-direita como validação ou desmentido social. Penso eu que quando alguns dizem assim, crescimento da extrema-direita, parece que é uma energia solta que ora ela é intensificada e ora ela diminui, some, sem levar em consideração por que ela cresce ou diminui. O mesmo se dá com a pergunta: o que é o voto à extrema-direita? Penso eu que nada mais é do que o voto da mágoa, do ressentimento, da desesperança, do cansaço, da traição da esquerda aos projetos que prometem campanha, e nem sequer tentam. A extrema-direita se insere no mundo atual como um personagem outside, e não como hoje estabelecido, que é um termo criado por Norbert Elias e Scottson. Exatamente pelo motivo que a esquerda em todo o mundo se deu somente às pautas identitárias. Esquece-se do conflito de classes. Não se permite mais a utopia. Não existe futuro, nem projeto, nem esperançar. O papel dos grupos da extrema-direita é acolher esses sentimentos, como muito bem explica Safavi. A extrema-direita percebeu claramente que não existe mais meio termo, que vivemos na era da polarização de extremos. A extrema-direita sabe que hoje é impossível qualquer tipo de conciliação de classes. Daí a extrema-direita joga com a radicalidade. Nada mais importante diante da falta de esperança dos jovens que não têm perspectiva diante do mundo que se radicalizar. Fecha aspas. E aí eu entro em Freud, no caso, como esse ódio tem sido instrumentalizado, né? Então, assim, o ódio como discurso político. Por trás do ódio sempre há um motivo. Toda raiva ou todo ódio, como qualquer afeto, sempre deriva de alguma coisa. Quando você vive momentos de crise social, nada cola tão bem como o afeto do ódio. Freud exemplificou em sua obra Atemporal, em Psicologia das Massas e Análise do Eu, na parte A Massa e a Horda Primordial, como manter uma massa coesa. Quais mecanismos inconscientes que permitem pessoas até então intelectuais e, de certo modo, cultas, a serem tragadas pela obediência a um líder? Foram perguntas que Freud tentou responder. Como Margaret Thatcher disse, não existe esse negócio de sociedade. Existem apenas homens e mulheres individuais e há famílias. Fecha aspas.
Ela, em poucas palavras, resumiu de forma direta e objetiva qual seria a sociedade que surgiria com o neoliberalismo. Uma sociedade que não existe. Existem pessoas, só indivíduos. E há famílias. Só que existe uma necessidade real de se fazer incluir algum grupo, de pertencimento. Nessa lacuna de desfragmentação social, surge a figura de admiração ao líder. Isso faz sim os jovens terem comportamentos que Freud designou como uma identificação com o líder, que nada mais é que um pai da ordem primordial, como aquele que substitui o pai e é capaz de amar todos igualmente ao mesmo tempo, que é capaz de exercer uma força indestrutível. Tal efeito é muito mais pungente no neoliberalismo, devido ao neoliberalismo ser uma máquina de desfragmentação e desconexão social, que não permite mais um real pertencimento que não mais permite um real pertencimento social. Até mesmo a religião vira não um religar-se, mas sim um produto mercadológico de consumo. Na verdade, eu penso que é uma relação, né, com esse pai da horda, uma relação erótica, que Freud bota isso, escreve isso. Por isso ela é muito mais potente. Por isso eu penso que esse pai da horda, como ele consegue, como um efeito hipnotizador, de conseguir unir essa massa, conseguir racionalizar esses afetos do ódio e colocar essa massa para servi-lo. Porque para o pai da horda, ele não ama ninguém, ele só ama aqueles que ele pode usar no momento que ele precisa. Mas ele existe total fidelidade. Então, na conclusão, eu botei aqui a imagem, só que não tem como aparecer ali. Em 2019, teve uma revolta no Chile. Tinha uma pichação, que até encontra se não é Google, mas também pode encontrar no livro do Sartre, que é o neoliberalismo, que assim, não era depressão, era capitalismo. Alguém pichou na época dessa revolução, lá em 2019, né? E eu achei essa frase muito, sabe, tipo assim, marcante. E o Sartre diz o seguinte, que a esquerda morreu. Acredito que isso seja realmente. Porém, essa morte é um paradoxo, penso eu, pelo fato de trazer uma potência de a própria esquerda se reinventar ou ressurgir de algum lugar. Não necessariamente a morte é um fim. Talvez seja preciso que outras esquerdas consigam surgir. E como afirma o próprio filósofo italiano Franco Berardi, ele diz o seguinte, ao falar sobre viver dentro das carcaças do capitalismo, a dinâmica do capitalismo se tornou destrutiva. Estamos vivendo dentro do cadáver do capitalismo, e viver em uma carcaça não é saudável para nossos corpos e mentes. A pergunta que penso que talvez deva ser feita é: será que o problema é a extrema-direita e o fascismo? Ou será mesmo que é o pobre de direita que não sabe votar? Ou é a esquerda que não tem resposta nenhuma para a crise instalada pelo neoliberalismo? Muito pelo contrário, dá continuidade ao caos, negando o trauma social. Então, nesse vazio, o que se segue é a extrema-direita com resposta. Ainda que essa resposta seja péssima, as pessoas estão preferindo uma resposta ruim a nenhuma. Então, aí eu acabo o trabalho. Resposta a nenhuma resposta. A nenhuma. Né? Sim, é o que eu tenho pensado. A gente estava falando assim, há um silêncio, o ruído que se dá dentro do silêncio, essa língua que escaparia ao constrangimento. É nenhuma resposta. Quero saber da melancolização, nenhuma resposta. Né? Quer dizer, então, de algum momento, está dizendo assim, que essa resposta que se dá frente a nenhuma, é essa que a gente tem que começar a pensar. É isso? Sim. Há um vazio. E nesse vazio, as pessoas estão preferindo alguma coisa, mesmo que essa coisa possa ser destrutiva de si mesmo. Entendeu? Eu tenho pensado nesse
Bacana, hein? Vamos lá? Parabéns. Obrigada. Desculpa, gente, eu falei um pouco ansiosa, nervosa. Mas. Ah, alguém quer alguma coisa? Olha, vocês podem servir de vinho, Andréia. Então, se vocês quiserem, podem pegar vinho ali, todos vocês, porque a gente está bebendo vinho aqui. Então, qualquer pessoa, Márcia, para ele já se levantou, vai inaugurar isso. O bar está aberto. Basta. Open bar. É assim, coloque, né, minha amiga? Então, gente, olha, eu trabalhei enorme, não tenho, tentei diminuir, e não dá. E aí eu resolvi botar trecho de um filme, tem 1 minuto, e depois um outro trechozinho, e se der, eu vou botar, se der também, é o trailer do filme. É que esse trabalho que eu acabei fazendo em cima de um romance, o trabalho da Primeira Guerra Mundial, sobre o Cabo de Guerra. Aliás, depois eu ia pegar o livro, tem um livro que foi traduzido ano passado, sobre os traumas de guerra, numa conferência. Estavam Freud, Ferenc, Abraham, Simmel, e sobre a urgência. Assim? Pode começar. Vai rolar um filme? Não, 1 minuto. 1 minutinho. Não, é 1 minuto para dar um Eu sabia. Eu não sabia, fiquei assustado. Vou falar Ricardo sabe. muito. Oi? Está todo mundo vendo? Cineasta que é um cara que entende isso. Vocês estão vendo no Zoom? Alguém está vendo? Próximo anúncio, que vai passar. Esse é um... Estamos vendo. Ah, tá. Então, eu vou fazer uma breve introdução do trabalho e eu vou falar as coisas, porque isso aqui está falando de história. História é o ponto de fundo, mas dá para explicar todos os precedentes da guerra e o que aconteceu, então vai ser muito breve. Tá? Essa breve pesquisa pretende desenvolver uma reflexão sobre traumas em termos extremamente difíceis na história humana em tempos que inauguram um novo modus operandi em todos os aspectos da vida e sociedade. Nunca, jamais houve algo tão vital, nem mesmo na guerra, em que Aníbal e Roma. Tempos de caos, na saúde em geral, época na qual até a psicanálise é convocada e repensada na medida em que difere de todas as neuroses ditas triviais em tempos de paz. As neuroses de guerra, Freud,
possuem características específicas, que são favorecidas por um conflito do eu pacífico com o eu guerreiro-soldado, que se torna agudo assim que o eu de paz aproxima os olhos do perigo de vir a óbito pelas imprudências do seu recém-construído sósia parasita. A Primeira Guerra Mundial despertou o que há de mais cruel e destrutivo no ser humano. Foi um conflito que abarcou todas as esferas da vida social e privada em escala mundial, o que nos evoca pensá-lo como um corpo esquizoide, de esgarçamento e fragmentação jamais ocorridos na história, de uma devastação que a antiga psiquiatria não tinha condições de atender. Foi nessa guerra que o espírito científico deixou de servir ao progresso para servir à máquina de destruição em massa, imputada pelos ditos estados nacionais. Tempos sombrios nos quais o otimismo cede lugar ao medo e ao pessimismo. Nesta época, assistiu-se o estilhaçamento de uma visão de mundo liberal do século XIX. E mais, nesta esteira de sentimento de crise total, geraram-se duas correntes políticas profundamente irracionais, cuja história entrelaçou-se à da psicanálise. A primeira foi o bolchevismo e a segunda o fascismo. Foi neste caminhar histórico que Freud elaborou a sua brilhante segunda tópica, consolidando, assim, uma mudança paradigmática de sua teoria de viés darwiniano e evolucionista, próprios de sua época. O horror irrepresentável desta guerra desvelou e escancarou a pobre alma humana, que talvez inocentemente Freud ainda não cogitava quando escreveu Totem e Tabu em 1913. Neste sentido, o pai da psicanálise, impregnado pela fé suscitada pelo iluminismo do século XVIII, que para crime era excessivo, como médico e cientista de seu tempo, precisou passar por todos os infortúnios desse período frio, para, no mínimo, desconfiar do cientificismo positivista de Augusto Comte ou da paz perpétua kantiana. Ingenuamente, Freud encantou-se com um projeto civilizatório fundado na ideia do bom homem civilizado, dotado de razão e, por conseguinte, de sentimento de culpa, e assim disposto a não matar. Esta guerra provou no contrário. Seus antigos pensamentos em relação à vida e à morte mudam radicalmente, pois talvez o animal da ordem permaneceria como marca indelével da condição humana, impossível de interdição, de matar e da violência humana primordial. Para melhor elucidar essa pesquisa, elegi como fonte documental o emocionante romance de Éric-Marie Remarque, intitulado Nada de Novo no Front. Esse romance ele ganhou vários prêmios, inclusive o autor virou escritor, enfim. E ele viveu o horror da guerra, né? As guerras de trincheira foram foi a pior guerra das guerras, porque os soldados faziam aquelas trincheiras, viviam ali, morriam, cadáveres, ratos, uma coisa. E eles tinham que avançar. Então, teve batalhas que duravam 10 meses. Você ali 10 meses, levando assim, um pouquinho de metro para avançar, e aquele batalhão que vocês viram correndo era metralhado. Então, assim, e depois, a Primeira Guerra Mundial, durante a guerra, se achava que ela ia ser muito rápida, e não foi. O que aconteceu? Todas as potências que estavam envolvidas na guerra viraram todos os esforços para o armamento, né? E aí até o tanque de guerra ele foi criado durante a Primeira Guerra. Ele não existia. Bom, e foi nesse caminhar de história... Deixa eu escrever isso. No que concerne às ideias teóricas, privilegiei o estudo sobre o 5º Congresso de Psicanálise realizado na Academia Húngara de Ciências, no qual, logo na primeira sessão, as neuroses de guerra foram apresentadas por Ferenc, Abraham e Simmel. No olhar psicanalítico
na contribuição do esforço de guerra fez-se imprescindível e urgente, os psicanalistas estavam dispostos a demonstrar a eficácia e utilidade pública da psicanálise. Bom, eu acho que dá para botar aquela imagem. É porque eu botei umas imagens para você ver, porque nesses hospitais de guerra, né, todos foram trabalhar, né, os psiquiatras, né, e o Freud estava ali. Depois de mostrar o livro, que é um livro que eu baseei todo esse trabalho em cima desse livro, dessa conferência. Tá? Cenário histórico. As especificidades desse conflito bélico, que desorganizou e reconfigurou cartografias políticas, sociais e geográficas, no mundo estará aqui infamamente. Eu vou descrever muito antes. Vamos lá, tá? O que nos interessa são os aspectos cartográficos das mentes que cruzaram estas longas e intermináveis trincheiras, nos quais o trauma era o grande protagonista. Quando o fato instaurou-se, a guerra havia ainda a crença de que logo... Esse aí é o Ferenc, o Freud e o Sinner. Vocês veem que os dois estão com um uniforme militar, menos o Freud. Mesmo sem saber do horror que estava... Freud escreveu uma carta em 9 de novembro de 1914, dizendo que a voz da psicanálise deixaria de ser inaudível no mundo depois que o trovão dos canhões reverberar. Foi no rumo dos acontecimentos que Freud começou a aquilatar o alcance e a extensão do desejo de matar no contexto sangrento da Primeira Guerra Mundial. Apesar de, e por esta guerra, Freud reformulou seus pensamentos. Quisesse ele ou não, a guerra o atingiria em todos os flancos. Estava irracível. O Freud, pode pensar, os dois filhos do Freud foram para a guerra, o Ernest e o Martin. Então, além do que ele estava... Porque, assim, ele, de cara, ele, como um bom, né, venense, ele estava ali feliz, né, como todos estavam, aquela coisa, o nacionalismo, vou explicar depois, aquela febre pela nação, né? E aí, ele, no começo, ele achou, ok, vamos defender, mas depois ele viu que é uma coisa absurda. Bom, sua virada teórica aconteceu em 1920, há menos de 2 anos do final da guerra, quando publicou o seu intitulado A Lei do Princípio do Prazer, no qual restaurou o dualismo funcional, imortalizando em seu discurso metapsicológico. A partir dali, então, a oposição entre função de vida a ela e instituição de nossos tânatos instaurava-se. Nesse sentido, a função de vida seria norteada pela estratégia da união de conjunção. A função de morte e contrapartida seria norteada pela desunião e pela fragmentação. Cito Pierre Ferdinand. Em 1920, em A Lei do Princípio do Prazer, trata-se muito claramente para Freud dizer que a psicanálise não pode ser mais interpretação do inconsciente, que a tarefa terapêutica da psicanálise ainda não começou. Está claro que Freud tem uma consciência cada vez maior da existência da pulsão de morte. Até a sua morte em 1919, parece cada vez mais pessimista sobre as condições de esperança de cura pela psicanálise. Então, essa guerra, né, no Feito Mundial, tiveram 3 primos, netos da Rainha Vitória, e que se davam bem. Né? Deu um casamento, deu um funeral, até explodir a guerra. Até o assassinato do arco do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando e sua esposa, tudo parecia superficialmente maravilhoso na Europa. Favorecidos pela autonomia e pela liberdade, garantida pelo pensamento liberal. No entanto, o mal-estar já estaria sutilmente instaurado.
Aí eu vou explicar porque é muita coisa, né? O que acontece? A Primeira Guerra Mundial eclodiu principalmente pela Segunda Revolução Industrial. Eles precisavam de quê? De matéria-prima e mercado consumidor. E aí eles começam a ter a corrida pelas colônias, que foi a partilha da África, que começa uma grande briga. E a África aí se torna toda fatiada, né? Eles fatiam, né? As potências, principalmente a Inglaterra. E com isso, a disputa e a corrida armamentista. A unificação da Alemanha, isso não vou dar aula de história, porque não é o caso. Mas então, para vocês verem como é que foi assim, achavam que ia acontecer muito rápido e ia acabar. Só que durou 4 anos. Foi marcar 22 milhões de mortos. Inclusive civis. E passar, tá, gente? Então, a partir da África, só que, ao mesmo tempo, estava acontecendo, né, essa disputa. Foi uma era chamada Era de Ouro, da Belle Époque. Né? No começo do século, a virada, Viena, a gente tem vários artistas, né? Ali quando vocês viram o filme, escritores, artistas, pintores, né? Todos conhecemos. E Paris era grande cidade, né? Onde tudo acontecia, a construção da Torre Eiffel. E, ao mesmo tempo, né? O progresso de um lado, levando conforto, levando o automóvel, o avião, o esporte, e do outro, por debaixo dos panos, esse conflito que acaba estourando com a morte do herdeiro do Império Austro-Húngaro. Bom, e uma das coisas que eu achei bem legal, que eu acho que as histéricas do Freud tem tudo a ver com isso, né? Quando a modernidade vem uma grossidade absurda, só que os costumes são aqueles antigos. Então, a modernidade fomentou mudanças radicais em vários âmbitos da vida social urbana. Viu-se uma radical mudança no gosto, no estilo, no desempenho, na maneira de se comportar. Nota-se o relaxamento nas estruturas familiares, em geral. Esta mudança drástica nas relações e claramente percebida nos corpos das mulheres burguesas, como bem soube Charcot e Freud, histérica. Bom, a Europa, né, a gente sabe que logo no final da virada teve as luzes, né? Não existia luz elétrica. Então, essas luzes, né, o iluminismo, tudo iluminava. E aí teve uma metáfora que a guerra apagou as luzes da Europa. Né? O general teria dito uma coisa dessa. A ideia de Estado-nação, oriunda do século XIX, tornou-se mais forte. Então, assim, a onda de nacionalismo foi absurda. Por isso, tantas pessoas entraram na guerra, né, de uma maneira achando que eu ia salvar a sua nação. Bom, e essa guerra foi uma guerra, segundo Hobsbawm, são guerras megamortes, sabe? Em 1920, em Psicologia das Massas e Análise do Eu, Freud percebe que foi depois da guerra. Freud, ainda sobre o impacto da guerra, escreveu: a massa está sujeita ao poder mágico das palavras, que é o rebanho dócil, que não pode jamais viver sem o senhor. Produz no indivíduo uma impressão de poder ilimitado, de perigo indomável. Aí, assim, nessa corrida, né, para quem ia ganhar, né, foi a primeira vez que se usou em massa propaganda com cartaz, e aquele soldado, aquele jovem que não ia para a frente da batalha, desonrado, e fora os outros que não conseguiam, que desertavam fuzilados. Foram 4.000 soldados fuzilados, inclusive os que estavam ainda com alguns sintomas, né, das neuroses de guerra, que é tremor, porque no começo os psiquiatras achavam que era frescura. Depois eles viram que não é assim. Fora os psiquiatras da velha guarda, que eles estavam a serviço da nação. Não existia o corpo do indivíduo, existia o corpo da nação. Então, não interessa que você vai sofrer.
Bom, medo de morrer fuzilado pelo Estado. Tá? E aí, eu fiz esse trabalho em cima desse romance, né? De um soldado, que inclusive tem um filme, se der tempo eu passo só a chamada do filme para vocês. Ai, um minuto, tá, gente? Só para vocês verem. Essas foram as neuroses, assim, eu peguei um minutinho só para ter uma ideia. Férias, não dá para botar lista de férias de sintomas. Bom, nada além da linha do front. Mesmo anos após a guerra, Érica e Maria não tinham paz. Quando conseguia dormir, suas noites de sono eram invadidas por pesadelos de horror. Quando ficava acordado, escrevia cadernos inteiros sobre terríveis momentos que passou na guerra. Foi ferido 3 vezes, sendo que uma vez ficou entre a vida e a morte. Esse é o Érico Maria. Tá? Ficou entre a vida e a morte, saiu de sua cidade natal junto aos seus amigos de escola para lutar por sua pátria. Havia acabado de ingressar na tão sonhada Universidade de Münster, na Alemanha. Antes do cavar das trincheiras, Eric era um rapaz que gostava de comprar coleções literárias e imaginava que seria a sua vida quando adulto. Gostava de literatura e filosofia, e a guerra roubou-lhe a inocência própria da juventude. Em 2 anos, envelheceu 60. Eu vou dizer, assim, é muito mal que eu vou falar. Eu separei alguns trechos do romance, vou falar uns 4. Bom, eu vou ler alguns aqui para você escrever aí, vocês podem ler. Às vezes, somos tratados como seres humanos no exército. Temos que vigiar nosso pão. Os ratos têm se multiplicado ultimamente. Ratos aqui são particularmente repugnantes pelo seu grande tamanho. O que acontece? Nas trincheiras, eles ficavam ali, teve guerra que ficou 10 meses. Né? Então, eles viviam ali. Então, tinham vários tipos de doenças. Tinha uma doença do pé, que era com a friagem, eles perdiam dedos, perdiam o pé. Assim, uma calamidade. Por isso que a Primeira Guerra Mundial era tão violenta. Era extremamente cruel e violenta. É o fronte, a consciência de que estamos na linha de frente, no mesmo instante em que as primeiras granadas assobiam como estremece sob tiros.
um estranho aguçamento de sentidos. O corpo, de repente, fica preparado para tudo. Você está em sinal de alerta o tempo todo, né? Mesmo o silêncio, né, no livro, trazia uma angústia absurda. Quando estava tudo... E o interessante é que no primeiro ano de 1914 teve uma trégua de Natal, depois foi proibido. Os alemães comemoraram o Natal com os franceses. A trincheira aqui é outra. Acho que está me lendo aí. Congresso de Psicanálise em Budapeste. Devido à urgência em atender milhares de feridos, mesmo sem a certeza do armistício oficializado, segundo Rudinesco, eu mostrei, né, o Freud era muito seu uniforme, todos os psiquiatras, todos trabalhavam com campanha. O Congresso teve forte repercussão política, desagradou e muitos psiquiatras trabalharam para a nação e não para o paciente. Passou a intenção... Bom, entretanto, em virtude de suas experiências, os neuróticos de guerra, não sei falar, tá, gente? Neurossam, não sei falar alemão. Neuróticos de guerra... Karl Abra foi psiquiatra-chefe do 20º Corpo da Prússia Ocidental. Simmel foi médico sênior do Exército Real da Prússia. Ferenc, psiquiatra e diretor do Comando Geral do Exército Militar da Hungria. Dos 3 conferencistas, Ferenc foi o que se destacou, principalmente por sua criatividade e conduta ética. As neuroses de guerra foi um termo alemão usado para diferenciar os neuróticos de guerra dos demais, mas percebe-se que eram, ao mesmo tempo, diferentes e semelhantes dos traumas de tempos de paz. Para Ferenc, os sintomas causados pelos choques das chamadas neuroses de guerra não possuem individualidade própria. São um caso particular das neuroses traumáticas, que, por sua vez, são um caso particular das neuroses em geral. Portanto, como todas elas devem ser explicadas pelo conflito entre o ego e a sexualidade. Podemos perceber semelhanças tais como a hipersensibilidade de todos os sentidos, fotofobia, hiperacusia, dimensões fósicas e os sonhos de angústia, que eram terríveis, sonhos de relatos, surtados. Seguindo o mesmo caminho que Freud, Ferenc percebeu que era imprescindível o trabalho acerca dos terrores dos sonhos. Simmel também seguiu o mesmo rastro de Freud, quando ressaltou a exigência onírica do soldado, até mesmo depois da erradicação dos sintomas de neurose de guerra. Descartes pôde perceber de maneira clara os fios que levam à rede primordial da sexualidade infantil. Ferenc. Demais, segundo Ferenc, a existência em repetir os sonhos traumáticos serve para fazer de maneira fragmentada a abreação consciente. O choque em sua totalidade era intolerável, inteligível e, portanto, era convertido em sintomas, além de contribuir ao ajuste do equilíbrio perturbado pela economia psíquica. Não é à toa que Ferenc gostava de ser chamado de enfant terrible da psicanálise, conhecido como meio psicanalítico por seu estilo exótico, movido pelos sulfurossanantes da condução das análises. Uma coisa que eu escrevo aqui, vou explicar. Como as trincheiras eram assim, você tinha que ir para frente, uma das coisas que chamou muita atenção no Ferenc foi os soldados que não conseguiam andar para frente, só andavam de lado. Então, é uma defesa do corpo inteligente, né? E ir para frente sem morrer. Isso é um sintoma que quase todos